Olhava para aquelas famílias numa situação difícil e pensava, poxa, eu preciso ajudar de alguma forma. Eu preciso ajudar essa pessoa a resolver o problema dela. Então, eu ia muito além de um produto, tanto é que o nosso slogan é justamente não é um produto, é sentimento. Meu nome é Pablo Gueiros, eu sou cofundador da Plano Monte Verde. É uma empresa voltada para o segmento funerário, assistencial, toda a parte funerária, flores, tudo que for relacionado ao segmento póstumo, a gente atende. A primeira experiência que eu tive com funerária foi com 16 anos, trabalhando para a funerária da minha mãe. Ela trabalha no segmento e possui uma funerária. E aí eu comecei a trabalhar em vários setores na funerária, desde o auxiliar de agente funerário, como plantonista, até chegar no setor administrativo. Quando eu cheguei no setor administrativo, eu já estava muito envolvido com o segmento. Eu trabalhava durante a semana, trabalhei com plantões noturnos e acabei largando a faculdade. Eu fazia uma faculdade de engenharia de produção, acabei deixando a faculdade de lado para me dedicar ao segmento. Eu sempre procurei trabalhar com dedicação e cuidado, porque eu olhava minha mãe, por exemplo, ela realmente trabalha com empatia, se colocando no lugar do cliente, e o atendimento dela eu sempre achei muito humanizado, coisa que eu não vejo em muitas empresas, principalmente do meu segmento. Então eu me espelhei nela para tratar com meus clientes e fui conseguindo ganhar espaço na empresa. E muitas famílias vinham me contar histórias sobre o filho, sobre o pai que perdeu, sobre a mãe. E eu ficava muito sensibilizado com aquilo. E eu disse, poxa, eu preciso fazer algo para auxiliar nesse momento. E eu ficava muito gratificado, era extremamente gratificante quando um familiar vinha e agradecia. Muitos diziam, nossa, você foi um anjo enviado do céu. Se não fosse você, eu não sei o que eu faria. E eu pensava, nossa, deve ser muito difícil a situação que essa pessoa está passando. Porque eu não tinha passado ainda por isso. Na época, eu não tinha passado, não tinha nenhum contato direto, alguém meu muito próximo que veio a falecer. Como eu iniciei muito cedo, todo mundo ficava muito receoso de me deixar à frente de algum serviço. Mesmo eu tentando provar todos os dias que eu era capaz, que eu iria conseguir, que eu poderia oferecer um serviço com excelência, não me davam espaço. E aí eu precisei conquistar o espaço. Então eu ficava sempre em cima, tanto é que fui evoluindo, procurava fazer até coroa de flores. Procurava fazer tudo, como auxiliar, como agente. Eu sempre achei que é de muita responsabilidade você poder cuidar de um ente querido de outra pessoa, de resolver a parte de documentação. Porque todo o serviço em si é tranquilo de fazer, que a família mais ou menos vai te dizer como eles querem que seja feito. Acho que a parte mais difícil é a parte burocrática, que aí é a documentação, a gente separa toda a documentação que é necessária, sem ter que incomodar a família. Porque o que eu mais priorizo é não ter que incomodar a família, porque eles já estão em um momento enlutado. Eu sempre me dediquei 101%. Se foi como auxiliar funerário, eu dava o meu máximo. O agente às vezes via eu querendo fazer tanta coisa que ele, deixa o menino fazer, o menino tá novo, deixa o menino fazer. Então eu me dedicava. Me dediquei como plantonista, me dediquei como agente funerário. Até as poucas coroas de flores que eu fiz, eu me dediquei como floriculturista. O que tinha para fazer eu acabava fazendo.
Se era no setor administrativo, eu procurei fazer o melhor que eu pude no setor administrativo. Tanto é que muitas pessoas, eu acabei criando um vínculo de amizade com as pessoas que eu trabalhava, e coisas que a diretoria resolvia, eles me procuravam para amenizar a situação. Eu simplesmente me apaixonei pelo segmento funerário. Eu costumo dizer, o segmento póstumo você não escolhe, ele escolhe você. Porque não é todo mundo que tem vocação para isso. Realmente é você se dedicar a algo que muitas pessoas têm medo, inclusive. Eu acredito que eu devo muito à pessoa que eu me tornei hoje, a tudo que eu vi, a tudo que eu passei. Sempre vi que as pessoas, todos nós vamos para o mesmo lugar. A diferença é a cerimônia que é oferecida. Então eu acredito que todo mundo precisa ter uma cerimônia de despedida digna e decente. Em 2014, eu resolvi abrir minha primeira funerária. A minha funerária. Então eu saí da empresa da minha mãe. Além de funerária, eu também queria vender planos. Porque eu tive a oportunidade de ir numa feira funerária e vi que boa parte das maiores empresas do segmento póstumo, elas estavam crescendo com a venda de planos funerários. E aí eu fui adentro realmente entender como funcionava um plano funerário e trazer para cá um plano funerário totalmente diferente. Melhorado, peguei um pouquinho de Curitiba, peguei um pouquinho de São Paulo, peguei um pouquinho do interior e trouxe e montei a Monte Verde. Eu vi que os planos que vendiam aqui não tinham sentido. Não tinham sentido. Então eu realmente trouxe um plano que fizesse sentido, que gerasse valor para as pessoas que adquirissem. E eu queria uma funerária muito diferente do que eu tinha visto, do que eu vejo o pessoal fazendo. Realmente eu queria, do nome até a estratégia de abordagem, eu queria que fosse totalmente diferente. A maioria das funerárias tem nome de santa ou nome de alguma outra coisa e que é muito ligado à funerária. Então eu pensei no nome, pensei no plano Monte Verde. Realmente algo que fosse dar tranquilidade para o cliente, que fizesse sentido, que não fosse difícil de ouvir aquela palavra, nem fosse um nome com siglas, entendeu? Então, aí nasceu Monte Verde, que aí começou como uma funerária. Como eu já tinha a prática do setor funerário, de estar trabalhando desde muito cedo, então a parte funerária foi mais fácil. Só que eu não trabalhava com planos. E aí a gente foi tentando fazer planos, fizemos planos no porta a porta, na rua, fizemos plano ligando, e aí a gente conseguiu conquistar os clientes dessa forma. Eu sou grato por todas as pessoas que fizeram parte, desde o início até hoje. Então eu agradeço muito ao meu grupo, como eu costumo falar, a minha família, que a Monte Verde realmente é uma família que cuida de famílias.